rezar, fazer tudo errado. Então, ele está apenas traduzindo o que está aqui na música, na frase célebre de Francisco de Assis, para dizer: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Então, necessariamente a gente pregar com a vida. Depois tem outro grande santo, esse outro santo aqui, Santo Antônio. Essa imagem aqui, ela me chamou muita atenção quando eu logo li, os escritos de Antônio de Pádua, Antônio de Lisboa. Aqui, nessa imagem, foi uma vez que ele foi pregar e não tinha ninguém que quisesse escutar. Aí ele foi lá para um lago, e aí os peixes quiseram escutá-lo. Tá aí os peixes. E ele foi pregar para os peixes. Inclusive, essa frase também é dele. Vamos lá? Que passem, que deixem passar as palavras. Inclusive, até nós estamos hoje no mundo, em pleno século XXI, com tanta tecnologia, nós estamos vivendo um mundo de tantas palavras. A palavra não tem mais valor. Tanto é que antigamente, quando a pessoa dizia alguma coisa, ela cumpria. Aí se utilizou aquele sentido de dizer: fulano é homem de palavra. Não é assim, gente? Hoje as pessoas não têm mais palavras. Hoje o que é que o mundo precisa? Tem que ser o preto no branco, tem que estar no papel, tem que estar assinado. Não é assim, gente? Por quê? Porque a palavra não tem mais valor. Pois não. Eu tenho uma oração em que ele reza pedindo os peixes, porque ele vai pregar para os hereges e eles não querem escutar. Aí ele vai para os peixes. Para os peixes, isso. Então, isso mostra que exatamente nós temos que falar, ou que tem que falar mais em nós são nossas obras. Se não falar as obras, nós não estamos fazendo de fato o evangelho acontecer. Isso fala com o quê? Por que é que ele fala assim? Porque nos mostra necessariamente a carta de São Tiago, que ele vai dizer que a fé sem obras não. Então nós devemos ter com que a nossa fé possa ser algo que venha a produzir. Porque se nós não produzirmos pela fé, tudo que nós estamos fazendo em nome da fé é em vão. E aí o que é que vai precisar? Não é porque eu tenho que rezar o texto agora diferente. Não é porque eu vou ter que ter agora a devoção às santas chaves. Não, não é isso. Mesmo eu tendo, eu vou fazer com que... Uma vez até eu cheguei na casa de uma pessoa, que a pessoa tinha acabado de rezar o texto da misericórdia. E o filho tirou a paciência dessa pessoa, dessa mãe. E a mãe começou a dizer as coisas com ele. Eu disse: minha senhora, a senhora acabou de rezar o texto da misericórdia. Tem misericórdia. Para quem é essa misericórdia? Não, é para que... Aí começou eu fiz esse questionamento para poder justamente trazer a realidade. Para quem é essa misericórdia? Não, a misericórdia é para mim. Eu disse: pois então, o que é que a senhora reza no Pai Nosso? Qual foi a primeira oração que a senhora iniciou o texto da misericórdia? Foi com o Pai Nosso. Foi. E o que foi que a senhora rezou no Pai Nosso? Perdoai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É usar de misericórdia. Então, é isso que está faltando. A gente, às vezes nós estamos muito no automático. O que é no automático? Aperta e vai. Nós estamos muito nisso. Fazendo as coisas. Vamos. Mas a gente não medita. Não para pensar. Não para meditar, para contemplar. Por isso, gente, e aqui é muito importante, vocês têm como carisma no Instituto, em tudo buscar o sagrado, não é assim? Então, o sagrado a gente vê na pessoa. Tem outras culturas aí afora, por exemplo, na África, eles têm uma saudação entre eles que dizem assim: Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Então, busca no outro, naquele irmão, a presença do sagrado. Nas coisas também,
a presença do sagrado. E que nós tenhamos cuidado para a gente também não valorizar as coisas e esquecer do humano, das pessoas, de quem está ao nosso lado, de quem está ao nosso redor, daqueles que às vezes são a pedra no nosso sapato. Temos que observar até isso. Aqueles que às vezes nos perseguem, nos caluniam, por não nos conhecer, por não conhecer a proposta de vida que estamos levando. Eu tenho certeza, eu vou se perguntar aqui, quantos de vocês são caluniados porque vem aqui o Instituto Nossa Senhora da Aurora? Olha aí. Então nós devemos justamente buscar, como eu estou dizendo, essa essência que nós recebemos do batismo, que passamos para a nossa vida e que tem que se procurar ainda hoje buscar isso. Deixar com que as nossas obras, não é? Como eu dizia, Francisco de Assis, por exemplo, ele foi um daqueles que muitos não compreenderam, muitos não quiseram fazer justamente com ele, para que a obra de Deus, o Evangelho fosse propagado. E se a gente for ver tantos exemplos a partir de Jesus no Novo Testamento, nós vamos ver tantos homens e mulheres que dedicaram sua vida e foram incompreendidos. Por isso que eu disse para vocês, leiam Atos dos Apóstolos, porque é lá que nós vamos ver o fundamento de nós estarmos aqui hoje, de nós sermos igreja no mundo de hoje. Os desafios são outros, mas do mesmo jeito, a maneira de crucificar as pessoas hoje está sendo diferente, como crucificaram lá. A maneira de apedrejar as pessoas, como fizeram com Estevão, é diferente do mundo de hoje. E assim nós vamos percebendo diante da realidade. Só mudam os tempos, mas as palavras são as mesmas. Céus e terras passarão, não passarão. Ou seja, é a mesma palavra. É Jesus ontem, hoje e será sempre. E será sempre. Continuando, nós vamos observar que exatamente Jesus, não é? Ele faz com que essa missão seja também uma partilha, uma atitude de abertura. Mas para isso é preciso encontrar e anunciar essa boa nova, esse Evangelho, que, como eu disse para vocês, passa primeiro o Evangelho pelo nosso testemunho de vida. Hoje você tem, eu tenho, nós temos, todos os dias nós somos incumbidos da missão. Quantas vezes a gente reza pedindo isso, pedindo aquilo, mas a gente não reza para a gente se transformar. A gente não reza pedindo a nossa conversão diária. Nós precisamos pedir a nossa conversão diária. Fazer sempre o nosso, como é que eu posso dizer, o nosso exame de consciência. Algumas atitudes, alguns momentos da nossa vida que nós não estamos sendo bons ou coerentes ao Evangelho. Nós precisamos fazer sempre essa atitude, ou ter sempre essa atitude, e trabalhar aqueles pontos que nós consideramos na nossa vida que são limitados, que são frágeis, que nós não estamos conseguindo. Por isso, gente, buscar o sagrado é muito importante diante dessa realidade. O sagrado, não é? A gente encontra a perfeição. Nós somos feitos para a perfeição. Mas, infelizmente, na história da humanidade, nós tivemos a imperfeição entrando no mundo, que foi o pecado. A desobediência a Deus. Eu não vou me alongar aqui nessa história do pecado original, mas a gente faz lembrar justamente isso. Ou nos faz lembrar exatamente isso. Se nós, infelizmente, nascemos, herdamos isso, hoje, na nossa condição humana, nós temos que fazer sempre esse nosso exame de consciência, para mudarmos a nossa realidade, para sermos pessoas melhores, né? Sermos mais ainda pessoas melhores. Por isso que isso vai exigir da igreja. Quem é a igreja somos todos? Nós, não é?
e de cada cristão uma atitude contínua de discípulo. E o que é discípulo? A igreja está sempre estando e usando essa palavra discípulo missionário. Atenção, não é discípulo e missionário, é discípulo missionário. Por que é discípulo missionário? Porque o discípulo é aquele, como aluno, que senta e aprende do mestre. E uma vez que ele recebeu, ele não fica somente com ele. Ele vai, sai em missão, recebe o ID. O mandato é o ID. Anuncia aquilo que você viu e ouviu. Se você for ver as cartas de São João, começa exatamente, sobretudo a primeira carta, que é o que nós estamos estudando agora nesse mês de setembro. A primeira carta de São João começa dizendo: tudo que nós vimos e nós ouvimos, nós anunciamos. Então, tem essa certeza de se colocar como discípulo, porque o discípulo está disposto, sempre capaz também de aprender com o mestre. É Jesus que nos ensina. Por exemplo, eu estou aqui hoje, estou apenas sendo um servo de Deus. Quem está conduzindo, né? Por isso que foi tão interessante aí o Instituto, a inspiração de Deus, sobretudo o Espírito Santo, de chamar servos. Nós temos que estar sempre nessa condição, sermos servos. E para ser servo, repito, passa primeiro por uma questão de fé, depois passa pela nossa condição do amor, ou seja, estarmos sempre diante da nossa realidade, levando isso aos irmãos, aqueles que mais precisam, e lembrando quem é o meu próximo, quem é que mais precisa. Às vezes nós achamos que alguém está lá do outro lado da rua, alguém que está lá em outra cidade, alguém que está lá não sei aonde, mas aquele que está precisando da minha presença, aquele que está precisando do meu amor, é alguém que está bem próximo a mim, que eu ainda não percebi. Por isso que a gente tem que buscar essa presença do sagrado também na outra pessoa. Nós temos que buscar o sagrado também nessa realidade. O sacrário é importante? É. A capela é importante? Ótimo. O espaço que nós estamos utilizando tudo bem. Mas, além disso, ou mais do que isso, está a pessoa humana. Porque é com a minha presença, é com a minha forma de ser, que eu vou estar ajudando o outro a também encontrar isso. Isso é evangelizar. Interessante, a gente falava ainda há pouco sobre o Papa Francisco. E o Papa Francisco já surpreendeu muito a igreja no todo com as suas atitudes. O Papa Francisco já saiu à noite do Vaticano, trajado, usando roupas clericais, só de padres, né? Ou seja, com o terno e o clésima, que é aquela roupa de padre, e saiu nas ruas. E começou a observar quantas pessoas estavam sofrendo no frio, não tinham corte de cabelo, estavam lá desprezadas, quando no outro dia que ele acorda, ele pede a esmolaria do Vaticano para poder justamente providenciar um espaço onde aqueles moradores de rua que estão ali no entorno do Vaticano pudessem ter acesso para tomar um banho, tivessem acesso para poder fazer a barba, cortar os cabelos. Lavar as roupas, secar as roupas. Então, começou isso. E o único Papa, eu pelo menos, pela história da igreja que eu tive, quando eu fiz teologia, eu nunca ouvi falar em nenhum outro Papa. Mas um Papa que pensou também na questão cultural daquelas pessoas que estavam ali. Que muita gente estava sendo privadas de ir a um cinema, de ir a um teatro, de assistir uma apresentação cultural. Ele foi o único Papa em 266 Papas que já existiram na história da humanidade, aquele homem que justamente trouxe um circo para a Praça de São Pedro. Não foi qualquer circo, não foi para ensinar qualquer coisa, mas para trazer a cultura para aquele povo. Ou seja, foi a maneira da igreja evangelizar. Foi a maneira que a igreja trouxe para dizer, olhar para eles e dizer que eles são importantes.
Isso também é evangelizar. Galber, e ele já traz isso desde a Argentina, né? Desde a Argentina. Ele era no meio do povo pobre, direto. Ele era bispo, ele era Arcebispo. e era de no meio do povo. Isso. Então, ele traz isso na sua essência. Porque ele entendeu de fato como jesuíta, né? A jesuíta é a companhia de Jesus, ou seja, aquele que quer se aproximar de fato dos ensinamentos de Cristo. Ele traz isso, sobretudo nessa essência, diante do amor. Então, gente, é isso. Ele está disposto, ele também, o Papa como discípulo. Não é porque o Papa seja a autoridade máxima da igreja que ele não é discípulo, não. Ele também é discípulo de Jesus. Ele também se coloca. Inclusive, não sei se vocês sabem, até o Papa tem um pregador da Casa Pontifícia. Ele tem um pregador. Uma pessoa que prega para ele. Né? Que prega para ele. Então, ele tem um pregador. Ele tem um confessor. Todas as vezes ele precisa estar confessando. Então, não é porque é o Papa que é justamente que não precisa. Mas é aquele que também se coloca como servo. Vejamos, é esse exemplo. E aqui eu quero terminar chamando a atenção a essa exortação apostólica pós-sinodal Christi Fidelis Laici, né? Que é justamente da sua santidade o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, sobre a vocação e missão dos leigos na igreja e no mundo. É agora que eu vou ter que também, aqui vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que dar uns puxões de orelha. É agora que vamos para a nossa realidade, para a gente poder encerrar esse nosso primeiro momento. Por enquanto foi só lanche, mamão com açúcar. Agora nós vamos para o que de fato a igreja nos chama. Então, se a nossa missão, a nossa, olha, vocação e missão de leigos e leigas na igreja e no mundo. Muita gente por aí fica desprezando o mundo, dizendo que o mundo é isso, o mundo é aquilo. Gente, nós vivemos no mundo. Nós vivemos no mundo. Agora, somos diferenciados? Somos. Temos que buscar a diferença, que é buscar o reino de Deus, sim, diante de tudo aquilo que o mundo está vivendo. E aí vai chamar a atenção no Christi Fidelis Laici, quem são os leigos ou os fiéis leigos. E aí, para responder quem são os fiéis leigos, não é? O Papa se utilizou de um outro documento, a Constituição Lumen Gentium, Luz dos Povos, Luz das Gentes, que essa é a tradução. E ele vai dizer: entende-se aqui todos os cristãos que não são membros de uma sagrada ordem ou de um estado religioso conhecido pela igreja ou reconhecido pela igreja, né? Ou seja, não é uma congregação religiosa, não são, por exemplo, franciscanos, não são jesuítas, não são dominicanos, mas que se reúnem como comunidade, como igreja, né? Seja na vida pastoral, numa paróquia, no instituto como Nossa Senhora da Aurora. Isso aqui hoje para vocês, necessariamente, especificamente. Isto é, fiéis que incorporados em Cristo, por quê, gente? Pelo batismo. Mais uma vez nos chama a atenção o batismo. O batismo. Constituídos em povo de Deus e tornados participantes, a seu modo, do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo. Olha aqui o mundo, sacerdócio, profeta e rei. Exercem pela parte que eles tocam, na igreja e no mundo, a missão de todo o povo cristão. Então nos chama a atenção para a gente não ser um cristão no mundo como qualquer outro dos cristãos, não. Não é porque eu esteja no Instituto Nossa Senhora da Aurora que eu sou melhor do que quem está lá fora, não. Não é porque o Glaubécio, esse que vos fala que está aqui, que eu sou melhor do que vocês, não. Da fila dos pecadores eu sou o primeiro, como diz o apóstolo Paulo. Nós temos que começar a pensar ou repensar a nossa missão diante da realidade do mundo, daquilo que está nos cercando. Depois, quando se fala dos fiéis leigos e de sua índole secular, vai dizer que em virtude da comum dignidade batismal, o fiel leigo é corresponsável. Olha aí, ó. Nós somos corresponsáveis diante dessa realidade do mundo de hoje. E aí você pode também se dizer, você é corresponsável do Instituto Nossa Senhora da Aurora.
Você é corresponsável da missão que lhe foi dada, da sua família. Para que, juntamente com os ministros ordenados e com os religiosos e religiosas, da missão da igreja. Então a missão da igreja também é dada a cada um de nós. Não é porque você esteja aqui, né, que nós, ou você, nós que estamos aqui, nós estamos nessa... eu estou buscando a Deus, eu já estou buscando a minha salvação, já estou praticamente salvo. Não. É aqui que começa os nossos desafios, os nossos embates, a nossa maneira de, mais ainda, de sermos pessoas mais humildes para buscarmos esse caminho de santidade, esse caminho do amor, sabendo que nós temos que ser pessoas que devem levar ao mundo a experiência que aqui está sendo vivida. Quantas pessoas rezam, quantas pessoas estão em vida de oração, quantas pessoas vão ao Santíssimo Sacramento, quantas pessoas participam da missa e às vezes até dizem que são de missa diária, mas são tão rancorosas. Quantas pessoas são fechadas, quantas pessoas não querem partilhar, não são pessoas que de fato, e às vezes até consagradas, estão na consagração, estão na comunidade, mas que não se abrem, não querem viver o novo, acha que o Espírito Santo, meu Deus, é outra coisa, menos aquilo que deveria ser para a nossa vida, como o nosso libertador, o nosso defensor. Então nós precisamos buscar esse sentido. Por isso que o Papa Paulo VI dizia que a igreja tem uma autêntica dimensão secular. O que é secular? Porque está no mundo. Na realidade onde nós estamos vivendo não é algo da igreja, mas está no mundo. Mas para isso, inerente à sua íntima natureza e missão, cuja raiz mergulha no mistério do Verbo encarnado e se concretiza de formas diversas para os seus membros. E o Papa Paulo VI chama a essa realidade de que nós estamos no mundo, nós somos igreja, nós temos que ser diferentes. E por que nós temos que ser diferentes? Porque o nosso mundo, temos aí muita coisa para oferecer. No nosso mundo tem muita coisa a oferecer, mas nós temos que oferecer muito mais. Por isso que estar consagrado, estar no instituto, não deve ser para nós motivo de honra e de glória. Tem muita gente que leva, às vezes, o triunfo, né? Coloca isso como triunfo. Não. Se coloque, se torne servo, servidor. E, primeiramente, quem nós devemos servir são aqueles que estão próximos a nós, a nossa família. Até na liturgia, eu estudo muito liturgia, e às vezes dou muitas formações na área da liturgia. Tem alguns documentos, e a igreja até nos coloca isso, que às vezes eu falto à missa porque eu estou com alguém em casa doente. Então alguém pode até se perguntar, mas hoje é o dia da missa, mas tem alguém em casa, e aí como é que eu vou fazer? Eu vou para a missa ou fico em casa cuidando da pessoa? E a liturgia nos aconselha, fique em casa cuidando da pessoa, porque a melhor liturgia que você faz é esta. Porque você vai para a missa e lá você vai ficar pensando em quem ficou em casa. Você não vai participar direito. Você não vai vivenciar a liturgia como deve ser. Em outra oportunidade você poderia participar. Então, da mesma forma, na vida de comunidade, nós também temos que pensar naqueles que estão precisando, naqueles que estão às vezes até se afastando, que nós sentimos falta. Às vezes tem gente na própria comunidade, no próprio instituto, que às vezes está faltando. E às vezes a gente nem pensa nessa pessoa. Não é verdade, gente? Nem vai fazer uma visita. Isso é igreja em saída. O Papa Francisco fala em igreja de saída, não é eu pegar o carro e sair daqui para Quixadá. Isso não é igreja de saída. Igreja de saída é isso, é pensar no outro. É sair da minha acomodação, porque às vezes a nossa acomodação vai dizer assim, não está vindo porque não quer, deixa que se lixe. Não, temos que saber por quê. O que é que está acontecendo? Trazer a pessoa a esse primeiro amor, trazer a pessoa a conhecer de fato, né, a quem nós estamos servindo.
É esse o diferencial que nós devemos ter. Por isso que o Papa chama essa atenção, né? A nossa raiz, ela deve mergulhar nesse mistério do verbo encarnado. Ou seja, Jesus no meio de nós. O verbo encarnado é isso. Era a palavra que se tornou o quê? Carne. E no meio de nós veio habitar. João 1,14 fala sobre essa realidade. E aí, diante dessa realidade, o santificar-se no mundo, que a nossa vocação de leigos, a santidade, ela vai ter o quê? A unidade de vida dos fiéis leigos. Vamos ler juntos isso aqui? A unidade de vida dos fiéis leigos é de enorme importância, pois eles têm que santificar na normal vida profissional e social. Parou aí? Olha aí, ó. Eles têm que se santificar na vida o quê? Profissional e social. Então, isso o Papa quer dizer que todos nós, na nossa realidade humana, nós temos que estar ligados a essa realidade da vida profissional e social. Como é que eu estou sendo? Como é que eu estou sendo lá na minha família, lá entre os meus vizinhos, na rua onde eu estou morando, não é? Lá, como eu disse, na fila da lotérica, lá no banco, no ônibus, no terminal, no trânsito, lá na escola, lá no meu ambiente de trabalho, na minha profissão. Será que eu estou sendo fiel de fato a Deus? Eu estou vivendo a minha vocação? A vocação não de ser instituto, mas a vocação primeira de batismo. Porque a vocação de instituto vocês vão vivenciar sempre na vida de vocês. Porque em tudo vocês vão buscar o quê? O sagrado. Em tudo vocês vão buscar o sagrado. Então, sempre vai estar inerente ou presente na vida de vocês essa vocação. Portanto, continua dizendo, assim para que possam responder à sua vocação, vamos ler juntos? Os fiéis devem olhar para as atividades com Deus e com o cumprimento de sua vontade. E também com o serviço aos demais homens, levando-os à comunidade do exemplo de Cristo. Então, essa deve ser a nossa santidade. A gente tem que fazer a nossa realidade acontecer de vida, mas fazendo com que, diante da realidade de vida, seja profissional, social, a gente responder a esse chamado, porque vocação vem do latim vocare, que quer dizer chamado. Então nós temos que responder a este chamado de Deus na nossa vida, vai dizer o texto, com essa união com Ele, no cumprimento de sua vontade. E onde é que está expressa a vontade de Deus? Em sua palavra. Não é assim, gente? É na palavra de Deus que está expressa a vontade dele. Agora, nós precisamos, diante dessa realidade, a gente fazer com que o desejo da igreja seja levar a comunhão de todas as pessoas a Deus em Cristo, que é o que está mais difícil hoje. Então, como vocacionados, como consagrados no Instituto Nossa Senhora da Aurora, vocês, e por que não dizer, eu também me coloco na questão de batizado que sou, nós estarmos sempre disponíveis a escutar a voz de Deus, a viver a sua santa vontade, para que a gente possa levar a todo mundo com o nosso exemplo, com o nosso testemunho. E se faltar estes, que a gente leve por meio de palavras, esse testemunho dessa missão, do amor, da comunhão com Deus em Cristo. Porque se assim nós não fizermos, não vai adiantar a nossa participação, não vai adiantar a nossa consagração, não vai adiantar todo o esforço que nós tenhamos para poder alcançar a vida eterna. O esforço que nós devemos fazer é servir a Deus. Por isso que cada um de vocês, cada um de nós, devemos tomar o exemplo do Mestre Senhor, de sermos servos. Servir sempre e não ser servido. Se for para lavar os pés, lavar sempre. Se colocar sempre nessa servidão. E eu tenho certeza que a humildade que cada um de nós temos, inclusive, não sei se vocês sabem, não é querendo subestimar a inteligência de ninguém, mas
para perguntar, como conhecimento para cada um de nós, o que significa humildade? Vem de humus. Humus é terra. Qual é a humildade? O que é que a terra simboliza para a gente? A terra faz algo mal. A terra não leva as pessoas à maldade. Então, humildade, ser humus, ser terra, é se colocar naquele que pode ser caminho, naquele que pode ser passagem, daquele que pode utilizar para produzir. Então, a humildade deve nos levar a isso, a sermos pessoas que no mundo nós temos que transformar essa realidade do mundo. E só o amor, só a compreensão é que vai fazer com que a gente seja transformado. Mas atenção, muito cuidado com às vezes as nossas arrogâncias, nossas prepotências, nossa vontade de querer ser mais do que o outro, de não querer aprender, de não estar na escola do mestre, nós somos eternamente discípulos missionários de Jesus. Não esqueçamos disso. Não esqueçamos. Temos que aprender. Os santos hoje são reconhecidos como santos na igreja porque, sobretudo, vivenciaram a vontade de Deus. E para isso tiveram que ter a humildade, que é dom, é presente de Deus para nós. A palavra dom significa presente. É presente de Deus para nós. Se assim nós não tivermos conscientes, nunca nós vamos produzir de fato o que é necessário para a nossa caminhada. Então tira tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que não te faz bem, aquilo que não te faz ser melhor cristão, que não te faz ser melhor servo aqui no instituto. Abraça ao novo, abraça a vontade de Deus, faz a vontade de Deus também acontecer. Que eu tenho certeza, diante disso nós vamos alcançar muitas graças, nós vamos alcançar muitas bênçãos. E quando eu digo graças e bênçãos, não são para mim particularmente, mas diante do contexto que o Instituto poderá ter, diante da realidade em que a nossa pregação, nosso testemunho de vida pôde influenciar tantas outras pessoas. Assim como hoje nós temos tantas influências do mal para muitas pessoas fazerem o mal, nós podemos também influenciar as pessoas a fazerem o bem. Não precisa ser espírita para poder ensinar a caridade, como ensina Allan Kardec. Nós precisamos ser cristãos, como ensina Jesus Cristo, a fazer o amor às pessoas. E comecem esse amor, como vai dizer os primeiros cristãos, vejam como eles são unidos. Mesmo tendo pensamentos adversos, mesmo tendo problemas, que em toda família tem problema. Não é porque vocês estão aqui, nessa casa linda, bonita, organizada, que vocês estão hoje, porque eu conheci a casa anterior. Não é porque vocês estão aqui que quer alguém que passe, ou eu na minha sã consciência vai dizer, não tem problema aqui só é paz. Nunca. Neste chão, Jesus disse, neste mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Vai ter, obviamente. Mas o que deve ter como palavra final não é o rancor, não é o ódio, não é a prepotência, não é a arrogância, não é o egoísmo. O que deve ter de palavra final é o amor, que vai unir. E as pessoas lá fora vão ver e vão dizer, vejam como eles se amam. E aí vão se encantar pelo projeto de Jesus por ver que aqui de fato tem Jesus. Que aqui de fato vocês vivenciam o sagrado. Que aqui de fato está se vivenciando aquilo que Jesus falou, que está inerente em sua palavra e que nós trazemos. Assim como no batismo, nós recebemos um selo indelével, que não se apaga. A mensagem como consagrados que vocês recebem de Jesus e sobretudo de Nossa Senhora da Aurora é para que estejam em comunhão sempre com a igreja. E a igreja, repito, somos todos nós. Vamos conhecer,
Vamos estar mais atentos. Ousem buscar formação, ousem participar das formações, porque isso faz com que a gente cresça espiritualmente. E assim faça com que cada um de nós possamos nos encantar mais ainda pelo projeto de Jesus Cristo. Desde os meus 10 anos que eu sigo nessa caminhada. Hoje eu tenho 34 anos. São o que? 24 anos de vida na igreja. Se fosse alguém para perguntar, se fosse para fazer tudo de novo, o mesmo caminho faria? Com certeza. Porque Jesus eu não conheço de esquina, não. Jesus eu conheço de vivência. Eu quero trazer Ele sempre em minha vida. E quero que as pessoas que se aproximem de mim sintam que de fato vale a pena seguir a Jesus. Que Ele nos abençoe. Abençoe a cada um de vocês. E que cada vez mais vocês possam estar confiados na graça dele para vivenciar e testemunhar a sua vocação e a sua missão aqui neste mundo. Deus abençoe.